Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 3 traz o objeto de conhecimento, relação entre textos, detalhamento, elementos da narrativa. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, meus amores, hoje nós vamos falar sobre relação entre texto, intertextualidade, texto narrativo, certo? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso texto. O primeiro texto que eu tenho para apresentar para vocês é Branca de Neve na atualidade. Ó, Branca de Neve na atualidade, então significa que já tem ali, só pelo título, já dá para ter uma noção que já tem outras versões, um outro momento da Branca de Neve. Quem conhece essa história, hein? Branca de Neve eu escolhi porque era a minha história favorita quando criança. Eu gostava muito, eu chamava até de... Era a Banca de Neve, não conseguia falar o Branca, então era a Banca de Neve. Toda hora eu queria escutar essa história. Então vamos ver o que passa na história da Branca de Neve na atualidade. Era uma vez uma moça de pele branca como a neve e o cabelo escuro como ébano. Vivia com o pai em uma bela casa na cidade de Flores. Um dia, o pai de Branca, né, que é a Branca de Neve, decidiu se casar novamente. A madrasta era bonita e popular nas redes sociais, mas também era insegura. Todos os dias, ela conferia as curtidas nas fotos dela. Quando a madrasta percebeu que Branca tinha mais curtidas do que ela, expulsou a menina de casa. Ai, 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 hein? Branca foi embora. Os amigos a chamaram para dividir o apê com eles, mas ela queria novas experiências. Foi morar sozinha, aprendeu a fazer doces de maçã e abriu uma loja. Branca viveu feliz e bem-sucedida para sempre. Olha só que maravilha, há males que vêm para os bens, né? Vejam só aí a Branca de Neve, certo? Na atualidade. A Branca de Neve na atualidade mostrou aí o quê? Que ela tinha um pai dela, mostra que ela era branca como a neve, faz uma comparação ali a pele dela, né? O cabelo escuro como ébano. Então veja que começa o texto falando de umas características físicas dela, fazendo essa comparação. Logo em seguida, se é na atualidade, mostrou o quê? Sobre curtida, que hoje muitas das vezes a gente pensa assim, qual é o meu valor, ou quanto eu sou popular, através de curtidas, visualizações. E a madrasta não gostou nada de perceber que Branca de Neve tinha mais curtidas e visualizações com ela do que ela. Então, o que ela fez? Com raiva, inveja, mandou a pobre da Branca de Neve sair da própria casa. Branca de Neve fez isso, foi embora, os amigos querendo ali, não, Branca, vamos aqui dividir um apê, que é mais fácil, né, gente, economizar, quando a gente divide com os amigos, fica mais fácil. Ela, não, eu vou viver minha vida. E ela foi feliz, sozinha e bem-sucedida, né? Então, essa é a atualidade. Vamos verificar mais um texto? Vejam só. Agora, um outro texto, Branca de Neve moderna. Ó, mais ou menos ali o mesmo título, novamente falando de Branca de Neve. Vamos verificar agora essa outra versão da história. A moça tinha a pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os 7 anãos, fugiu da madrasta, dos 7 anãos, no caso aqui, abandonou os 7 irmãos, né, perdão, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Então, olha só agora, ó, lá nessa história, agora ele fala dos 7 irmãos,
né? Ah, os sete, ela não quis mais saber dos irmãos, às vezes estavam perturbando muito. Ela, peraí que eu preciso ver a minha vida. A maçã, eu vou, em vez de, ai, vamos fazer mal, negativo. Foi lá e fez uma torta. E, ó, foi viver, certo? Então, percebam aí que as duas histórias falam dessa personagem, buscando o quê? A sua identidade e viver sua vida sem precisar dos outros, sem ele precisar da madrasta, de outras pessoas, né? Assim, de forma mais significativa, porque ninguém é uma ilha, né, gente? A gente sempre precisa um do outro. Mas pessoas que não faz bem pra gente, é bom a gente sempre se afastar mesmo, né? Então vamos verificar. E eu trouxe 2 textos para vocês que falam da Branca de Neve. Uma na atualidade e outra moderna, que são os nossos títulos. Quando a gente fala aqui Branca de Neve na atualidade e Branca de Neve é moderna, como eu falei para vocês, já dá para entender ali que tinha um outro texto por trás, né? Como é que será que era essa história que eu usei como base? No caso, o texto 1 e o texto 2, eles fazem inferência, né? Eles têm base ao texto original. E qual é esse texto original? A Branca de Neve e os 7 Anões, né? Então, esse é o texto base que foi criando aí as versões para a Branca de Neve, tá bom? A Branca de Neve na atualidade e a Branca de Neve moderna, certo? Nada moderna, ela traz, inclusive, em vez de trazer 7 anões, ela traz o quê? 7 irmãos, né? Então, bem legal. Então, dá para a gente perceber como esses textos se comunicam. Através do nome da personagem, as inferências dos 7, no caso, 7 irmãos, no lugar de anões, né? Sobre a questão de madrasta, mandar embora de casa, né? Morar em outra casa. Aí fala sobre o príncipe, mas dessa vez o príncipe não foi o salvador dela, ela mesma se salvou. Então veja que tem ali elementos que nos fazem arremeter, né? Lembrar de qual texto é esse. Lógico que eu vou conseguir lembrar desde que eu tenha esse conhecimento. Se, por exemplo, eu nunca li, nunca ouvi a história da Branca de Neve, então provavelmente quando eu ler esses 2 textos eu não vou conseguir fazer referência a ele, né? Mas percebam que quando eu conheço o texto original, eu consigo identificar esses elementos em outros. E o que isso se dá? É comunicação entre os textos. E quando os textos se comunicam, tem essas ligações, nós chamamos de intertextualidade. Certo? Já que a gente falou desses textos mais modernos, vamos aqui conhecer, caso você não conheça, ou se já conhece, vamos relembrar a história original. Então vamos lá, olha só. A Branca de Neve e os 7 Anões. Há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel e que possuía um espelho mágico para o qual perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Não, minha rainha, você é a mais bela de todo o reino. Mas, certo dia, a bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu: Sim, minha rainha, Branca de Neve é a mais bela do reino. Então a rainha mandou o caçador matar a Branca de Neve. Porém, quando eles se encontraram, o caçador ficou com pena e a mandou fugir. A bruxa perguntou novamente e ele respondeu a mesma coisa. Enquanto isso, a Branca de Neve encontrou uma casinha onde moravam 7 anões. A bruxa descobriu e deu uma maçã envenenada para ela. Branca de Neve desmaiou e os 7 anões lamentaram muito. Então apareceu um príncipe e a beijou. E o príncipe e a Branca de Neve viveram felizes para sempre. Muito bem, olha só.
Então, esse é o texto que a gente deu base para os 2 textos primeiros, né? Então, veja que tem mais detalhes. Fala aí da bruxa, da mãe da Branca de Neve que morreu porque estava muito doentinha. Aí o pai casou com a feiticeira. Como Branca de Neve entrou na vida da feiticeira, o espelho começou a reconhecer ela como mais bonita e ali aconteceu toda uma situação. Não foi nada agradável para a madrasta, né, que era a feiticeira. Então vejam ali que quando a gente tem contato com o texto original e aí a gente vai ler os outros 2, a gente consegue perceber as inferências dos nossos textos. Então eu posso dizer que tanto o texto 1 quanto o texto 2 estão se comunicando, né, são ligados ao nosso texto original, sem dúvidas alguma, certo? Então a gente também vai falar, a nossa aula fala sobre elementos da narrativa, né? Vamos verificar aqui o texto narrativo. A gente acabou de ler, inclusive, um texto narrativo, né? Porque a gente sabe que o texto narrativo, ele tem que ter pelo menos alguns critérios. É personagem, tempo e espaço. Lógico que tem outros, né? Então a gente já sabe que o texto narrativo conta uma história real ou não e é composto por esses elementos aqui que eu estou trazendo para vocês, que é quem? Narrador, personagem, espaço, tempo e enredo, certo? E aí, o narrador, quem conta a história, né? Esse narrador, ele é personagem, né? Ele participa da história ou ele só observa? Dos personagens é quem participa da história. Então, a gente vai ver quem participa da história. A gente vai lá procurar no nosso texto, né? O espaço, onde está acontecendo essa história? A gente vai verificar, onde está acontecendo. Por exemplo, a Branca de Neve fugiu pela floresta. Então, onde é que aconteceu isso? Na floresta, no castelo, tá bom? O tempo. Quando foi que aconteceu essa história? Às vezes esse tempo ele é bem marcado. Por exemplo, em 1970. Então veja que o tempo foi bem marcado. Às vezes acontece, um certo dia, em um dia ensolarado, vai demonstrando a marcação do tempo, tá? E tem o enredo, que é o que acontece na história, é o fundamental, né? É a história em si, o enredo. O que acontece? O que essa história está contando, tá bom? E aí no enredo, nós temos o quê? Exposição, né, que seria o que? A introdução. Nós temos a complicação, que é o nosso desenvolvimento, o clímax, tá bom? Que é o momento de maior tensão. E o desfecho, que é a nossa conclusão, que é como o nosso texto tem, né? Começo, meio e fim. Ok? Muito bem, então vamos lá continuar. A gente deu aqui mostrando para vocês nesse quadro quais são os elementos da narrativa, o que compõe. Agora vamos verificar esses elementos dentro do nosso texto que a gente viu? Então vamos lá, vejam só. Branca de Neve e os 7 Anões. A gente vai analisar aqui o texto original, tá? Então, quem é o narrador? A gente consegue perceber que o narrador, ele é observador, porque em nenhum momento a gente vê que ele é um personagem, tanto que a história é escrita em terceira pessoa, porque ele está só observando, a Branca de Neve, a madrasta, ela, né? Então vejam que é terceira pessoa. Quem são os personagens da nossa história? Branca de Neve, madrasta, o caçador, anões, o príncipe, né? Que esses que movimentam a nossa história. O espaço, né? Qual foi o espaço? Em um reino distante, né? Logo no comecinho de ABC, há muito tempo, em um reino distante. Então, a gente consegue perceber aí qual é o espaço. E o tempo? Há muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre o tempo vai estar bem marcado? Vai ter ali alguns elementos que vão mostrar, no caso aqui, o tempo vai ser marcado pelo há muito tempo, né? Aconteceu em um reino distante. Então, isso aí vai mostrando o nosso tempo. E o enredo, Branca de Neve tem que enfrentar o ciúme e a inveja da madrasta. Então, o que a gente vai ver nessa história? Como isso vai desenvolver, tá bom? Ela enfrentando o problema com a madrasta dela. E qual é esse problema? O ciúme e a inveja, né? De quem? Da beleza da Branca de Neve. Com licença, que a bicha era bonita, né? Muito bem, então vamos lá dar continuidade. A gente acabou de verificar os nossos elementos, né? Então, vamos continuar.
Então vamos agora assim. A gente já mostrou os nossos textos, os nossos elementos da narrativa, né? Em que sentido? No sentido de mostrar quem é o narrador, né? Quem são os personagens e tudo mais. Nós temos agora, a gente vai analisar agora mais alguns elementos da nossa narrativa, como situação inicial, conflito, clímax, que a gente acabou de verificar. Já comentei ainda agora. Então olha só, a Branca de Neve e os 7 anões. Esse primeiro parágrafo, até o 5º, já mostra, né, uma situação inicial. Por que inicial? Porque vai introduzir a nossa história. Olha só, há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Então veja que eles estão aqui introduzindo. Então ele vai mostrar, a situação inicial é como, o que passava ali antes de começar o conflito, o desenrolar da história. Então vivia ali essa família. E essa bebezinha, né, essa princesinha, como é que ela era? Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se sozinho, casou-se novamente. E vamos continuar. Então, olha só. Né? Aí vem dizendo o quê? O que ninguém sabia, que essa nova rainha era feiticeira, né? E era cruel, possuía um espelho mágico. Então, vai contando ali, certo? Todo o desenrolar. Então, aqui é a nossa situação inicial, tá bom? Aí ele põe aqui. Olha, e o espelho respondeu: não, minha rainha, você é a mais bela de todo o reino. Até aqui é a nossa situação inicial. Então, do primeiro parágrafo até o 5º, nós estamos vendo essa introdução, tá bom? Aí, o texto, como eu falei para vocês, ele vai ser também dividido. Então, eu já ia introduzir, dei a situação inicial, agora vamos para o conflito, porque o nosso texto narrativo tem que ter um conflito, né? E o conflito, ele se desenrola do 6º ao 7º parágrafo, que é agora, olha só. Mas certo dia, a bruxa perguntou novamente e o espelho respondeu, né? Sim, minha rainha, Branca de Neve, a mais bela de todas. Aqui começou o nosso conflito. Aqui a bruxa se enraivou, sentiu ciúme, inveja, ficou louca, porque alguém era mais bonita do que ela. Então, nesse momento, começou o conflito. Se tem conflito, gente, vai ter um desenrolar, vai ter que ter uma solução para esse conflito, certo? Muito bem. Então, esses dois momentos foi o conflito. Aí nós temos o quê? Tentativa de solução do conflito, logo em seguida nos nossos os seguintes parágrafos, né, que seria o 8º e o 9º. Então, vamos lá, verificar. Começou. Então a rainha mandou o caçador matar a Branca de Neve. Porém, quando eles se encontraram, ou seja, o caçador e a Branca de Neve, né? O caçador ficou o quê? Com pena e mandou a Branca de Neve fugir. A bruxa, pensando que o problema já tinha sido resolvido, foi lá na frente do espelho, perguntou e aí a resposta continuou sendo a mesma, que a Branca de Neve era a mais bela. Enquanto isso, a Branca de Neve encontrou uma casinha onde moravam os 7 anões. Então aqui foi a tentativa, tá, de solução do problema. A rainha, tentando resolver o problema, fez o quê? Quis matar a Branca de Neve. A Branca de Neve, tentando resolver o problema, fez o quê? Fugiu, se escondeu numa casinha lá no meio da floresta, né, que foi na casa dos 7 anões. Muito bem. Agora, nós vamos falar do clímax, que é o quê? Um ponto alto, né? Então, olha só, qual é o ponto alto de tensão? Ai, meu Deus, e agora? Ela descobriu que Branca de Neve ainda está viva, porque o espelho disse que Branca de Neve é a mais bonita. Então, agora é o clímax. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu? A bruxa descobriu e, não satisfeita, foi lá e deu uma maçã envenenada para a Branca de Neve, que desmaiou imediatamente, e os 7 anões lamentaram muito, porque quando aqui essa história está mais reduzida, né, gente? Mas assim, mostra que a Branca de Neve desmaiou e quando os 7 anões chegaram em casa e viram Branca de Neve não conseguia acordar, eles pensaram que ela tinha morrido e não que ela tinha desmaiado, né? Então aqui é um momento, o clímax, que é o de tensão. E aí, quando a gente começa a ler a história, a gente fica, meu Deus, Branca de Neve morreu, não acredito, né? Então a gente fica ali. Então essa é a parte
é crucial. E aí vem o desfecho da história, né? Que é o final, como acaba essa história. Então, como acabou? Então apareceu um príncipe. A Branca de Neve não estava morta. Apareceu um príncipe, né? E a beijou, porque na história, né, conta o quê? Que ela desmaia e ela só poderia voltar à vida, né, a se acordar, se ela recebesse um beijo de um amor verdadeiro. Certo? Então aqui mostra um príncipe chegando e achando ela tão linda, foi lá e a beijou. Aí olha só como é que termina. Quando Branca de Neve acorda, né, porque percebeu que aquele beijo era um beijo sincero, que tinha carinho, ela acorda, se encanta com o príncipe encantado, né, que a gente chama até de encantado, e eles o quê? Vivem felizes para sempre, né? Essa é a história aqui. Ok? Então agora a gente acabou de verificar mais elementos da narrativa, certo? Nós vimos então que a narrativa tem os elementos, que é o quê? Personagem, tempo, espaço, enredo, desfecho. Nós vimos que o texto ele tem começo, meio e fim. Dentro do texto narrativo, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar uma situação inicial, que a gente chama também de introdução. Todo o texto tem que introduzir a história, não pode simplesmente já jogar o problema, né? Então, a gente viu que tem a situação inicial, tem conflito, né? Tem tentando resolver esse conflito. Nós vimos que tem também o que mais? O clímax, que é a tensão, que a gente fica assim, agora o que vai acontecer, tá? E aí tem o desfecho, que é o quê? O final da nossa história. Como eu não posso simplesmente deixar só na metade, que senão a gente vai ficar curioso. E aí, o que aconteceu com a Branca de Neve, certo? Muito bem. Então, olha só, né, como a gente viu aqui a nossa história. Eu botei um passo a passo para vocês, explicando, né, qual era o termo inicial e tudo mais. Quando a gente pega um texto, é importante a gente fazer o quê? A leitura. Professora, a gente já viu esse texto uma, duas vezes. Quando a gente pega, é importante fazer uma leitura com muita atenção. Às vezes é necessário, sim, fazer uma leitura 2, 3, 4 vezes. Principalmente quando a gente tem essas perguntas, né? A gente não viu lá que, vamos supor, vem a pergunta assim, quem são os personagens? O que acontece na história? Qual é o enredo? Então, a gente já sabe que o enredo é o que acontece na história, o desenrolar da história ali, né? O que vai acontecendo com os nossos personagens, e a história em si. Então, é importante voltar. Por exemplo, vamos aqui no nosso texto novamente. Eu chego lá para vocês e pergunto assim, gente... Quem é o personagem da história, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente apresenta os personagens logo na situação inicial, porque eu vou apresentar a história, eu tenho que dizer onde acontece, quem está participando, né? Então veja aqui que na situação inicial, que a gente chama de introdução da história, ele já vem apresentando alguns personagens, ó. O rei, não é? Aí ele fala da rainha, ele comenta dessa rainha e a filhinha. Inclusive já cita o nome da filha, né? Branca de Neve é a única personagem que é citado o nome. O resto, o rei e a rainha não tem nome, seria assim, um rei e uma rainha, mostrando que são os pais dela, porque o foco principal, quem é a nossa personagem principal, não é? É a Branca de Neve, tanto que o título do texto já vem dizendo Branca de Neve e os 7 anões. Então a gente já sabe que essa história vai focar mais em quê? Desses personagens, né? O restante foi colocado para apresentar mesmo, né, a nossa situação inicial e alguns personagens. Mas o nosso personagem principal é a Branca de Neve, certo? Só que aí, olha, a Branca de Neve, ela tem que, no decorrer, a gente viu que tem um conflito. Com quem é que ela vai ter o conflito, né? Ela vai ter o conflito com quem? Quando começa o conflito, o quê? Quando o pai casa novamente. Então, vamos verificar o nome da personagem. O nome da personagem que a Branca de Neve tem conflito aparece na história? Vamos lá verificar se aparece na história.
Ó, o que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel e que possui um espelho mágico. Então, olha só, eles chamam a personagem que vai ter um atrito ali com a Branca de Neve de nova rainha. Também ela foi citada como madrasta, não foi? Foi no texto que foi madrasta. Ó, um certo dia, a bruxa. Veja como ela é chamada. Então, se eu perguntasse para vocês, quais são os personagens? E de repente alguém colocasse a Branca de Neve, a bruxa, os 7 anões, o príncipe. Estaria certo? Estaria. A Branca de Neve, a nova rainha e os anões e o príncipe. Ok. Por quê? Aqui ele vai falando o nome dessa personagem de forma diferente, né? A nova rainha, a bruxa, chama também aqui, ó, que ela é uma feiticeira cruel, tá bom? Muito bem. Então, veja como é importante. Vocês estão vendo que eu estou aqui marcando? Na hora de vocês lerem, é importante vocês irem destacando também, tá bom? Tem que destacar, porque fica fácil na hora de responder os enunciados para vocês, tá bom? Olha só, a bruxa perguntou novamente, tá? Olha, enquanto isso, Branca de Neve entrou em uma casinha onde moravam os anões. Se lá no texto viesse assim, quando a Branca de Neve fugiu, gente, e para onde ela foi, né? Então, volta no texto, procura. Depois que a Branca de Neve fugiu, para onde ela foi? Ó, aí tem que ler o texto, olha. Mandou fugir. Opa, se mandou fugir, significa que ela não está mais ali. Então, a Branca de Neve fugiu. Então, a resposta já está próxima. Vamos procurar. Perguntou novamente. Enquanto isso, Branca de Neve encontrou uma casinha. Opa, para onde ela fugiu? Para uma casinha onde morava 7 anões. Então, aqui eu já consegui encontrar a minha resposta. Da onde a Branca de Neve foi se esconder dos olhos da madrasta, né? Só que, infelizmente, a Branca de Neve não consegue fugir, né? Pergunta assim, e a Branca de Neve conseguiu realmente fugir da bruxa? Não, por quê? Porque o espelho dedurou a Branca de Neve, tá bom? E aí, novamente aqui, agora vamos ver o príncipe. Olha, então é bom ir marcando os personagens quando vocês vão lendo, que é para mostrar na hora de uma leitura e interpretação desse texto. Tá bom, gente? Esse texto aqui, inclusive, ele é marcado, não sei se vocês conseguiram perceber, que ele não tem falas marcadas, assim, né, com travessão, que muitas das vezes a gente pensa que o texto narrativo sempre vai ter um travessão, e ele disse 2 pontos, né? O texto narrativo nem sempre vai ser escrito assim, que quando ele escreve 2 pontos, travessão, ele está no discurso direto, mas o que a gente acabou de verificar aqui foi um texto narrativo no discurso indireto, ou seja, não tinha uma fala ali, um diálogo, né, entre 2 personagens mesmo, então é importante. Então é importante a gente saber identificar os elementos da narrativa para poder dizer assim, esse texto realmente é um texto narrativo, tá? Por que que ele é? Porque ele apresenta tempo, espaço, personagem, ele tem um enredo, ele tem um desfecho. Aqui, olha, a gente consegue identificar o conflito, que é muito importante dentro da estrutura do texto narrativo, mostra uma passagem de tempo, dependendo, né? Por exemplo, se for um conto, não vai ter muitas passagens, porque o conto ele é mais curtinho, tá bom, gente? Muito bem, então hoje a nossa aula foi sobre texto narrativo e a intertextualidade dentro desse texto. A gente viu que o texto original é a Branca de Neve e os 7 Anões, e qual foi a intertextualidade que a gente colocou? O texto da Branca de Neve na atualidade e a Branca de Neve moderna, que através da leitura a gente conseguiu identificar elementos, né? Então isso é bem legal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.